Então, vamos lá. Vocês estão visualizando os slides novamente? Só para conferir. Está visualizando? Não, aqui não. Ainda não? Eu também não. Para mim também não. Agora ok. Agora ok, né? Ai, às vezes dá um delayzinho. Vocês estão vendo as corujinhas? Sim. Então, vamos voltar, né? Nós vimos, então, os riscos ambientais, seus respectivos agentes, né? Foi bastante produtiva a nossa manhã, a gente discutiu bastante sobre o assunto, né? Até ultrapassou um pouquinho, já levamos até para outras direções, aprofundamos ainda mais o conteúdo, mas tranquilo, foi ótimo. E acho que é isso mesmo, a intenção, né, das nossas aulas é compartilhar e dividir conhecimentos, né? As nossas vivências, nossas experiências acerca do tema. E agora, dando continuidade, que agora nós aprendemos, né, tiramos as dúvidas sobre riscos ambientais, seus agentes, falamos das fontes geradoras, até dos possíveis danos à saúde. E agora, uma das partes também mais importantes nessa análise de risco, que é a prevenção, controle e eliminação dos riscos ambientais. Porque uma vez que nós identificamos os riscos dos ambientes de trabalho, o técnico em segurança ele tem que propor as medidas preventivas. Então, como prevenir, eliminar ou controlar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais? No decorrer da aula, a gente já conversou muito sobre isso e viu que há inúmeras formas de estar fazendo essa eliminação, esse controle da exposição. Então, voltando um pouquinho para a questão da legislação, nós temos a NR6, que trata, né, ela é específica de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, ela fala exclusivamente desses equipamentos. Infelizmente, ela não fala de EPCs, ela cita aqui no item 6.3, a NR9 também cita sobre os EPCs, e EPIs e inúmeras outras NRs falam, né, sobre as medidas preventivas, principalmente dos EPIs e dos EPCs. Então, não existe uma norma específica de EPC, somente de EPI. E aí, o que diz a NR6? Ela fala, né, no item 6.3, que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os equipamentos de proteção individuais adequados ao risco. Então, veja a importância de nós identificarmos os riscos, né, ambientais que o trabalhador está exposto devido à sua função e ou condição, né, ambiente de trabalho, porque aí a gente precisa, identificando o risco, nós precisamos dimensionar, né, direcionar os EPIs adequados para a prevenção desses riscos. E aí a empresa é obrigada a fazer o fornecimento aos empregados gratuitamente desses EPIs, e estes equipamentos eles devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, em quais circunstâncias os EPIs devem ser implantados? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender a situações de emergência. Então, é importante eu frisar com vocês que os EPIs, eles são equipamentos destinados à proteção individual, assim como os EPCs, né, só que a diferença é que o EPI é individual e o EPC é coletivo. A questão da eficiência, nós até falamos aqui mais cedo, os EPCs são mais eficientes do que os EPIs. Um não anula o outro, os dois podem ser usados simultaneamente, não tem problema. Né? O que precisa ser feito é garantir a prevenção, né, do risco ao trabalhador, a eliminação. Só que aí a gente tem por hábito, né, a gente fica bitolado só em EPI.
Tudo é EPI, o próprio empregador, ele gasta horrores com EPI e muitas vezes ele não se atenta em gastar com EPC. Então, ainda mais, até mais cedo a gente falou dos exaustores, né, para fazer o controle da poeira, né, que eu dei o meu exemplo, a Cristiane deu o exemplo dela, e o exaustor é caro, né, mas ele vai fazer a compra do exaustor uma vez só, depois é só manutenção. Os EPIs, ele está comprando todo mês, centenas de EPIs, então se ele não parar e fazer a conta, e essa conta muitas vezes somos nós que apresentamos para o empregador para tentar convencê-lo, né, de que o equipamento de proteção coletiva, a princípio, parece ser mais caro, mas é um investimento a longo prazo, já o EPI é a curto prazo. E não resolve 100%, mas pode acontecer de ter que usar os dois. E ele vai ter um gasto dobrado? Não, porque às vezes com o EPC, ele vai utilizar um EPI mais barato, mais em conta, porque aí não vai ser um EPI tão caro como antes, ou, né, pelo tipo de EPI ser mais moderno, então ele vai economizar nisso, e também na questão da saúde do trabalhador. Então vai ter uma garantia maior, uma garantia a mais da prevenção da saúde do trabalhador. Então as chances desse trabalhador adoecer diminuem quando ele oferece a eles mais proteções, né, para a sua saúde e segurança. Então, o empregador ele precisa ter consciência disso. E muitas vezes somos nós que levamos essa consciência a ele. E para ele ter consciência, ele tem que ver números, né? Tem que doer lá no bolso dele. Então, a gente fica também responsável por estar fazendo isso na tentativa de convencer o empregador de investir, fazer um investimento melhor com medidas preventivas. E lá na NR9, no item 9.3.5.4, ele fala, né, que quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo a hierarquia. Então, mais uma vez, reforçando, primeira opção da ANR são as proteções coletivas. Segundo, as medidas de caráter administrativo, são os treinamentos, as campanhas, né, as orientações que a gente passa para os trabalhadores, as normas de segurança que são criadas para que eles sigam. E em terceiro, a utilização do equipamento de proteção individual. Por quê? Porque dentre as três, ele é o menos eficiente. Né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, enquanto profissionais prevencionistas, optar lógico, sempre pela proteção coletiva, aquela que seja capaz de eliminar o risco. Na inviabilidade de eliminar o risco, a gente tem que tentar implantar proteções coletivas e também EPIs e de caráter administrativo, aquelas que reduzem, minimizam a exposição do trabalhador. Em último caso, se for possível, né, essa redução, pelo menos que a gente consiga fazer o controle, né, dessa exposição ao risco. Mas o ideal é sempre pensar em medidas de caráter eliminatório. Né? Independente se você vai usar apenas medidas coletivas ou se vai fazer a junção de coletivas, administrativas e individuais, né? Nós temos que pensar na forma que vai ser melhor e mais efetiva, mais ativa na proteção do trabalhador. E aqui tem, ó, certo, gente? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tão caladinho. Sim. É porque foi depois do almoço. Né? Estão com sono. Aí vocês, qualquer coisa, me interrompem, igual a gente estava fazendo mais cedo, para estar interagindo. Os exemplos de EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva. Eu citei alguns aqui na imagem, fiquem à vontade para dar exemplos, né, dos que eu não citei aqui, que vocês conhecem aí na vivência de vocês. A gente tem exemplos de proteção coletiva, chuveiros, né, de emergência, que a gente fala de chuveiro de emergência e lava-óleos, que existe o chuveiro de emergência, que é só o chuveiro, e existe o lava-óleos, que é só o lava-óleos, e o equipamento tem a junção dos dois, como está o da foto aí. Para que serve esse equipamento? Em caso de acidentes com substâncias químicas,
né? O chuveiro, se for no corpo, o trabalhador corre para o chuveiro, já aciona ele, se lava com água pura e abundante e corpo, né, para o atendimento médico. Por que eu lava olhos? Porque se for nos olhos, ele tem o chuveiro com um jato, né, bem forte, que vai direto nos olhos para fazer a lavagem dos olhos com água pura e abundante também, e corre para a emergência, para o médico passar pelo atendimento médico. Então, esse é um sistema de proteção coletiva para acidentes com produtos químicos, destinada a produtos químicos. Então, é de caráter obrigatório, existe uma NBR específica para eles, para dizer a obrigatoriedade dos... Não estou ouvindo o áudio. Eu acho que a Lariana caiu de novo. Oi, a Lariana volta ou não volta? Oi. Ok, estão me ouvindo? Sim, Agora sim. Coloca a imagem. Vou colocar a imagem. Pus até uma musiquinha aqui enquanto você voltava. Eu ouvi um pouquinho, na hora que eu entrei, saiu a música. Então, estão vendo os slides? sim. 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 Onde Você eu ainda vai parei? falar sobre quando é PC, lá no slide do chuveiro lava óleo. Isso, aqui. Eu até vi que vocês já compartilharam no grupo, né? Alguns modelos. Já. Tá certo.
Então, o chuveiro lava-óleos, ele é destinado à proteção. Vamos colocar no mudo, gente. O microfone, tá dando microfonia. Ele é destinado à proteção, né, dos trabalhadores em casos de emergência com acidentes, com substâncias químicas, muito utilizados em laboratórios, né, em laboratórios de diversos ramos de atividades, tá? Em indústrias químicas, né, onde trabalha, manipula produtos químicos, são bastante utilizados. Posso fazer uma pergunta, Laureana? Pode. Deixa eu te falar. No caso desse chuveiro aí, eu estava trabalhando com ácido sulfúrico, de repente o ácido caiu na minha pele. Eu vou lavar com água, ele dá reação. Por isso que eu estou perguntando. Com água ele dá reação? O ácido dá, o ácido sulfúrico dá. Então, ele não vai poder ser usado para esse tipo de acidente com esse tipo de material. Aí tem que ser tomado outras providências. Mas nos aí casos já tem geral, que estar alinhado, num caso desse aí, tem que estar alinhado com o técnico em química, né? Isso, e um plano de emergência elaborado junto com a pessoa, né, o técnico em química, ou o próprio químico, né, junto com o SESMIT, o técnico de segurança da empresa, para alinhar todos esses procedimentos que a gente fala de plano de emergência. Porque o ácido E sulfúrico aí, em si, quando ele cai na pele, se você bater a água, ele vai dar uma reação, dar uma queimadura muito mais forte. Qual que é seu nome? É Júnior. Aí, Júnior, o que que acontece, né? Mais uma vez, a importância da FISPIC. Porque o técnico ele vai ter o conhecimento dos produtos por meio dessa FISPIC. O técnico em segurança do trabalho, quais os produtos podem ter o contato com água, o que não pode, quais os procedimentos de emergência ao ter um acidente com aquele produto químico. E aí, se a empresa trabalha com uma variedade de produtos, onde tem aqueles que podem, que a orientação é correr para a água, e a outra já é o contrário, não pode lavar com água, então tem que ser definido quais os procedimentos de emergência a ser realizado em cada situação de acidente com o uso de cada substância. E aí isso tem que ficar muito claro para o trabalhador. Então ele tem que ter o conhecimento disso. Ele tem que conhecer o produto que ele está manipulando, quais os cuidados que ele tem que ter na hora do manuseio, da manipulação, e também em caso de situações de emergência, de acidentes, o que fazer, quais as providências tomar. Então ele tem que estar consciente disso. E aí, Correto, gente, aqui eu falei para vocês, nós somos da área de segurança. Se a gente não, nesse caso de produtos químicos, que é muito específico, a gente não tem conhecimento acerca disso, lógico que se a gente vai trabalhar na área, a gente vai pesquisar por conta própria, quer ter o conhecimento, mas não trabalhe sozinho, conte, solicite a ajuda de um profissional da área para que ele te oriente a fazer todos esses procedimentos, os procedimentos de segurança, até mesmo os próprios procedimentos de trabalho que eles vão executar ali, ele precisa de você e você vai precisar dele, um vai complementar o outro. Não vamos pensar que a gente trabalha sozinho, não. Nunca, em nada, até nem mesmo na nossa área aí que a gente domina a fundo, que é essa parte de análise e identificação de risco. Vocês viram que no tempo todo eu falo, a gente tem que acompanhar o trabalhador, conversar com o trabalhador. Vocês perceberam no decorrer da aula que a gente sempre precisa estar analisando, conhecendo a atividade que o trabalhador está desenvolvendo, desempenhando, a função. E para conhecer, a gente precisa do trabalhador para nos orientar também, para compartilhar a rotina de trabalho dele. A gente não trabalha sozinho. A gente precisa muito da ajuda de todas as pessoas, de todos os trabalhadores na empresa, todas as áreas. Tá? E aí nós temos como exemplo... Oi, pode fazer. Falou aí da importância do plano de emergência. O microfone está muito ruim. Né? Sim. Você falou sobre o plano de ação e resposta à emergência. Está me ouvindo bem agora? Sim, agora sim. Então, o plano de ação e resposta à emergência, aí, o técnico de segurança do trabalho, ele tem competência para elaborar? Sozinho, não.
Não? Precisa da ajuda das pessoas envolvidas no processo de trabalho. Entendi. Competência ele tem, mas sozinho é melhor ele contar com a ajuda dos outros profissionais para que ele possa elaborar um plano eficiente, tá? Para não ter Quais os outros falhas. profissionais terão que estar envolvidos na elaboração desse plano? Aí vai depender de cada área, igual nesse exemplo que a gente estava falando de substâncias químicas, um químico da empresa, ou técnico em químico, profissional da área. Às vezes os próprios, a gente fala assim muito de profissionais, mas não necessariamente tem que ser um profissional. A gente conta com a ajuda do trabalhador, às vezes ele não tem formação, mas ele tem vivência em cima daquilo ali, ele vai ajudar. Às vezes a gente pode contar também com pessoas especializadas, os socorristas, os brigadistas da empresa, e vai depender de cada situação. Aí um exemplo, Lariê. O próprio médico do trabalho. Entendi. Eu, por exemplo, vamos supor, sou um técnico de segurança do trabalho de uma empresa e eu contei com todos esses profissionais que você citou aí, de acordo com a necessidade, ou segmento, né? Eu contei com esses profissionais, mas aí eles contribuíram, eles deram ajuda, mas eu, como técnico de segurança, eu posso assinar o plano de ação e resposta à emergência? Eu tenho essa prerrogativa? Eu não sei te dar essa informação precisa. Posso estar dando uma pesquisada para te falar sobre essa porque assim, eu tenho muita preocupação, Laria, porque eu vejo assim, eu já fiz muitas pesquisas e fico muito, desde que eu comecei o curso, preocupado assim, o que o técnico posso fazer, o que o engenheiro pode fazer que eu não posso fazer, o que os dois podem fazer, porque tem muito essa... Eu estou percebendo, mas de acordo com as leituras... Nem toda documentação que a gente faz, elabora, precisa de uma assinatura, um parecer técnico, tá? Muito dessas documentações são a nível interno mesmo, que não tem aí nenhuma responsabilidade técnica. Entendi. Porque mas sobre esse plano eu posso verificar. Estou te fazendo essa pergunta porque eu já percebi que o CREA, às vezes, ele sai em busca aí de fazendo algumas fiscalizações em algumas empresas para saber se tem documentação que está sendo elaborada por um profissional que não é engenheiro. Entendi. Entendeu? Aí isso me preocupa. A gente tem que ficar ligado. Se tiver que ter responsabilidade técnica, tem que saber de quais são os profissionais, né, que podem fazer esse documento. Então, aí, além do chuveiro, nós temos as sinalizações, né, que também entram como equipamento de proteção coletiva. No caso, as fitas zebradas, cones, né, a gente tem os extintores, todos os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, desde extintores, sprinklers, hidrantes, até a sinalização propriamente, né, da prevenção e combate a incêndio, os equipamentos de combate a incêndio também são equipamentos de proteção coletiva. Então, vocês percebem que enquanto o EPI ele é destinado à proteção do indivíduo, os equipamentos de proteção coletiva, eles são destinados à proteção de todos, né, do coletivo. Então, todo mundo da empresa, né, numa situação de risco, pode ser contemplada, né, pode ser assegurada pelas proteções coletivas, desde sinalizações até equipamentos propriamente, né? Aí nós temos os cones como sinalizações, as placas de sinalizações também são EPCs, as telas utilizadas na construção civil, né, também são equipamentos de proteção coletivos. Aí nós temos exemplos de um exaustor, que é para ajudar Aí nós temos vários tipos de exaustores. Tem aqueles que servem como ventiladores apenas, ou aqueles que ventilam e expurgam, ou aqueles que somente expurgam o material aerodispersóide, ou os gases que estão ali na atmosfera do trabalho. Aí o tipo a ser utilizado vai depender de cada condição do ambiente. As proteções das partes móveis de máquinas, né? Nós até falamos sobre isso mais cedo, que são obrigatórios de acordo com o NR12. Então, são exemplos de proteções coletivas. Isolamento acústico, de qualquer forma, seja um pátio industrial, seja num estúdio,
né? É um ambiente administrativo, a partir do momento que está isolando o ambiente acusticamente, para que o ruído que tem ali não chegue aos ouvidos das pessoas, é um EPC, as placas, como eu já havia dito para vocês, corrimão de escadas, fitas ou pisos antiderrapantes, sistemas, né, que promovem, que são antiderrapantes, que a gente coloca no piso ou no piso dos degraus das escadas, guarda-corpos, né, são exemplos de equipamento de proteção coletiva. Vocês lembrarem de mais alguns, vão falando aí, gente, vai me ajudando a dar os exemplos. Essas plaquinhas aí, né, aí dá importância lá da primeira UC, que a gente fez da comunicação oral escrita, né, bem definida, bem, isso, né, a comunicação assertiva, né, objetiva. Exatamente. Isso. E até você me fez lembrar de uma questão. Sinalização em excesso, né, também causa confusão para as pessoas. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Não pode ser, a sinalização não pode ser deficiente, mas também não pode estar em excesso, senão causa confusão. A gente não vai saber se localizar na empresa, identificar. Você pode, imagina, um exemplo, você chegar num local que você nunca foi antes, né, precisar encontrar um setor, um departamento que você precisa resolver seu problema lá, não conhece ninguém, não tem sinalização nenhuma. Você fica completamente perdido. E se nesse local tem sinalização demais, te manda ir para a direita, você chega lá naquela direção, ele está mandando ir para outra porta à direita, e fica tudo, o excesso te atrapalha muito também. Então, a gente tem que ter noção, né, do limite dessas sinalizações para não pecar no excesso. Nesse caso aí, o excesso vai ser prejudicial. Nós temos aqui alguns... E aí, por que elas são tão eficientes? Só para a gente fechar a parte de proteção coletiva. Por quê? Elas tendem a ser mais eficientes do que as outras medidas, mas como eu disse anteriormente, não quer dizer que elas devem ser utilizadas exclusivas, elas podem ser associado outras medidas preventivas, tá? Se as medidas de caráter coletivo não forem suficientes, obrigatoriamente tem que ser utilizadas outras medidas, então você tem opção de complementar, né, quando essas medidas EPC são eficientes, mas você quer, por precaução, complementar com administrativos individuais, tranquilo. Mas quando essas medidas de proteção coletiva não são eficientes, nós temos o dever de complementar com as demais medidas, né? Então, existe essa diferença e a gente precisa ficar muito claro para o técnico em segurança, para ele implementar, né, na empresa. E pensar o seguinte, gente, EPI é a última opção, tá? Então, a gente sempre tem que associar todas essas medidas preventivas. As medidas de caráter coletivo vai atender a todos, né? Então, exemplo dos equipamentos de combate a incêndio. Na hora de começar um incêndio numa empresa, os extintores e os outros sistemas, né, de combate a incêndio, eles vão salvar não só um trabalhador, eles vão salvar todos que estão ali. Então, por isso que ele é de caráter coletivo. Corrimão nas escadas, né, ele serve para dar segurança para todo mundo que faz o uso daquelas escadas. Então, é por isso que a gente fala de equipamentos de proteção coletiva. Certo até aqui? Certo. Os exemplos de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Nós temos as análises, os reconhecimentos, o monitoramento e controle dos riscos ambientais. É uma medida administrativa ou, né, organizacional, que a gente inicia essa análise para propor, né, ou um plano de ação em cima do que foi analisado.
A elaboração dos programas de identificação de riscos também entra como ações, medidas administrativas. A realização dos exames ocupacionais, que são, né, o admissional, demissional, periódico, mudança de função, né, lá da NR7. A elaboração de procedimentos operacionais voltados para a saúde e segurança do trabalho, como eu disse mais cedo, a ordem de serviços, checklists, as análises preliminares de risco, as inspeções de segurança, os DDS, né? Então, as campanhas, os treinamentos, palestras educativas, tudo isso serve para trazer conscientização para o trabalhador, orientação, inspecionar. Então, são medidas de caráter administrativo que servem como prevenção à saúde e segurança do trabalhador. O revezamento, as pausas para descanso, a diminuição da carga horária de trabalho, tempo de exposição àquele agente, àquele risco ambiental, né? Também são medidas de caráter administrativo que são muito eficientes no ambiente de trabalho. E assim, gente, medida preventiva, uma das mais eficientes, medidas preventivas de caráter administrativo mais eficientes que nós temos, uma das são os treinamentos, a conscientização. Você conscientizar o trabalhador, orientar ele, ensinar ele, isso, além de ser gratificante, tem um resultado muito positivo, que é aquilo que nós falamos mais cedo. Se a pessoa ela começa a respeitar, né, quando ela adquire o conhecimento acerca daquilo que ela está vivenciando, daquilo que ela está fazendo. Se ela não tem conhecimento, às vezes ela nem importa. Ela subestima, ela desrespeita aquelas normas, aquela situação. Então, por isso que é importante a gente estar sempre levando conscientização e informação para os trabalhadores. Na nossa função como técnico de segurança, a gente é taxado de chato, enjoado, não sei o quê, daquele que não faz nada, só manda, só põe defeito, né? Tudo isso são os elogios que a gente recebe por aí. E como que a gente começa a mudar a visão das pessoas para nós? É de duas formas. Ou é quando ela se acidenta, né? Ela quase morre, e aí ela vê que você avisou tanto e ela não obedeceu, aí ela teve que se dar mal, aí ela começa a te dar valor. E essa é uma opção que ninguém gosta, né? E ninguém deseja. E a outra é levar conscientização para os trabalhadores, é ensiná-los, é mostrar para eles a importância da segurança do trabalho, do nosso trabalho, de tudo que a gente fala para eles, o que é risco ambiental. Não adianta nada mandar o cara ficar 8 horas por dia com aquela máscara no rosto, ou o respirador que é um pouco mais pesado, incomoda, aperta, e eu não explicar para ele o porquê, qual a necessidade daquilo, qual a importância de usar aquilo, se ele não usar, o que pode acontecer com ele, mostrar para ele, dentro da linguagem dele, do entendimento dele, o que é aquilo e para que serve. Então, assim, o conhecimento é uma das principais e melhores ferramentas preventivas que nós temos, de levar essa conscientização para os trabalhadores. Acredito, Lariana, que, assim, tem que criar uma interatividade, uma empatia muito grande do técnico de segurança com os colaboradores da empresa, né? A partir daí é que você vai começar, criando essa empatia, criando essa interatividade, essa proximidade, né? E a gente que conhece bem o que é um pessoal no pátio, porque ali você encontra todo tipo de espírito, né? Tem o mais acessível, tem o rancoroso, tem o que já é carrancudo, né? Então, tem que ter uma flexibilidade muito grande de encontrar uma didática. Jogo de cintura, né? Como disse o outro. Exatamente, encontrar essa didática para trazer eles contigo. Aí, quando trouxer, acabou. Né? Aí eles vai treinando, vai vendo todas as situações, vai começando eles ter um pouco de medo também, né? De repente tem que ter uma persuasão assim de colocar um certo medo neles, para eles entender que eles precisam tomar todas as medidas possíveis para evitar um acidente.
E tem que trabalhar isso. E aí, gente, não é só, a gente às vezes não trabalha isso só com os trabalhadores, não. Lógico que o nosso alvo são os trabalhadores, mas muitas vezes o mesmo papel que a gente faz com os trabalhadores tem que fazer com os empregadores. Principalmente quando você tem empregadores que ficam o tempo todo dentro da empresa, que são muito acessíveis na empresa, né, que fazem parte da rotina ali, que trabalham na própria empresa, e aí a gente também tem que levar essa conscientização para eles, né? Tem que convencê-los do que é a segurança, do que são os riscos, as consequências, né? Então, nossa profissão é bem delicada, né? E tem uma responsabilidade muito grande para tratar com todos os públicos aí. Então, às vezes, o mesmo treinamento que você vai passar para os trabalhadores sobre riscos ambientais e medidas preventivas, você vai ter que passar para os empregadores também, para que eles possam compreender e, a partir daí, parar de falar tanto não para você, né? Parar de te barrar tanto, te dar mais autonomia. Então, isso é importante também, inseri-los, quando possível, nos nossos treinamentos, nas nossas orientações. Aí, como medidas administrativas, eu inseri aqui os equipamentos, né, utilizados para avaliação quantitativa dos riscos ambientais, e aí são inúmeros equipamentos. Não vou entrar nessa abordagem agora, porque isso vai ser conteúdo futuro para vocês estudarem, e aí, igual eu falei, vocês vão ter aula prática disso, mas só para vocês conhecerem, né, a gente já falou bastante sobre isso, que os riscos ambientais físicos e químicos, os seus agentes são possíveis de ser mensurados, e aí pelos equipamentos, né? Igual o exemplo, o iluminamento, tem o luxímetro, o ruído, dosímetro e decibelímetro. Então, a gente tem uma série de equipamentos, os modelos, as tecnologias são diversas, né? Quem trabalha com isso aí pode ser desde o engenheiro de segurança até o técnico em segurança do trabalho. A única coisa que o técnico não pode fazer é o laudo, né? Que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é o LTCAT, nem o laudo de insalubridade que vem junto com esse LTCAT, porque aí somente médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho pode fazer. Onde eu vou saber essa informação? NR15 fala quem são os profissionais que estão autorizados a fazer esse tipo de documento. E esses equipamentos são caros, hein, Mariane? Caríssimos. Tanto para adquiri-los quanto para mantê-los, né? Então, assim, quem faz o investimento ganha bastante dinheiro com isso, né? A gente tem muitos técnicos que trabalham com análise quantitativa, de fazer medições, e trabalham em parceria com engenheiros ou médicos para fazer os laudos, mas ganham uma grana bacana, e é um mercado que cresceu muito de higiene ocupacional, e faz o curso, né, de higiene ocupacional, porque tem que fazer um curso específico para isso, para você adquirir mais conhecimentos, tanto teórico quanto a prática de manusear os equipamentos, e ver um mercado que cresceu bastante e que dá uma devolutiva bacana para o profissional, mas é um investimento alto, tá? Bem alto. Em Goiânia tem esse curso de higiene ocupacional? Eu acredito que tem, eu não sei te dizer qual instituição, mas acredito que sim. E a gente, como técnico, a gente pode fazer esse curso de higiene ocupacional ou não? Pode fazer? Pode fazer. Ok. Certo, então, quanto a EPCs e medidas administrativas? Ok. Então, nós vamos para os EPIs. EPIs, acho que todo mundo conhece, né? Nem que seja um tipo de EPI, a gente conhece. Na NR6, vocês conseguem identificar, lá ela relaciona o tipo de EPI, né, existentes, e para qual parte do corpo, para qual tipo de proteção ele é destinado. Então, exemplo, lá fala proteção dos membros superiores, aí ele dá os exemplos de EPIs a serem utilizados. Lembrando que EPI, ele é dimensionado para o tipo... Olha o microfone. O EPI, ele é direcionado para o tipo de risco que o trabalhador está exposto ao desempenhar sua função, suas atividades na empresa. Tá? Então, o EPI tem que ser destinado
aquele risco. Não é pensando, ele é, exemplo, ele é soldador. Do soldador é padrão, é esse EPI. Não, não necessariamente é assim. Eu tenho que identificar a função do trabalhador, reconhecer o ambiente de trabalho que ele está para eu destinar, dimensionar os EPIs dele. Tá? Então, isso é muito importante, porque o EPI ele tem que ser destinado ao tipo de risco que o trabalhador está exposto, certo? E aí, para proteção da cabeça contra queda de materiais, capacetes, para proteger a face contra projeção de partículas sólidas ou líquidas, os protetores faciais, né? Hoje a gente vê na rua algumas pessoas utilizando os protetores faciais contra o Covid, né? Porque a gente sabe que a Covid, uma das formas de transmissão é as gotículas, né? Na hora da gente estar falando, conversando, se tiver o contato, a pessoa estiver contaminada, pode transmitir. Então, por isso que algumas pessoas estão fazendo uso do protetor facial, que é eficiente para essa proteção, além da máscara, né? Os óculos é proteção dos olhos. Aí nós temos vestimentas, temos inúmeras, desde macacões até jalecos, aventais. Aí o tipo de material desses aventais, o tipo de lente desse óculos e do tipo de, eu não sei se fala lente ou a lente do protetor facial, me fugiu o termo, não sei se é lente, mas vocês entenderam, né? Que é o protetor em si, se ele vai ser escuro, fumê ou incolor, também vai depender da exposição ao tipo de agente que o trabalhador está exposto. Né? Quem trabalha, exemplo pessoal da área de limpeza, ou quem trabalha exposto à umidade, tudo que ele for utilizar na questão de proteção contra a umidade tem que ser EPIs que não permitam a entrada, tem que ser impermeáveis, que não permitam a entrada de água. Então, aí entra aquela botina de PVC, ou se for usar um avental, o avental também vai ser PVC, ou de algum outro material que seja impermeável, né? Então, a gente tem que, por isso que é importante reconhecer o risco e o agente, fonte geradora, para destinar o EPI correto. Proteção contra ruídos, nós temos os protetores auditivos, né? E aí tem vários modelos, tem o plug, que é aquele que introduz dentro do ouvido, tem os abafadores, tipo concha, que é esse da imagem. Proteção respiratória também tem inúmeras, as máscaras e respiradores, luvas, os calçados de segurança também. Então, é um mercado vasto e que para a gente dimensionar o tipo de EPI adequado, nós temos que, primeiramente, reconhecer os riscos. Reconhecendo os riscos, a gente vai atrás do tipo de EPI. Eu sei que para proteção das mãos são as luvas. Mas que tipo de luva? Porque existem centenas de modelos. Eu tenho que identificar o agente do risco. Ele trabalha exposto à umidade. Qual a fonte geradora da umidade? É água pura? Então, tem que ser uma luva impermeável. E aí eu vou atrás dos N modelos de luvas impermeáveis que servem para proteção contra água, né? Líquidos como água. E lógico que a gente nunca vai achar um equipamento que protege só de uma coisa, a não ser que seja algo muito específico. Mas igual as luvas impermeáveis, ao mesmo tempo que ela protege contra água, ela também protege outros tipos de líquidos, né? Como produtos químicos de limpeza. Mas dependendo do produto químico de limpeza que está se utilizando, como são produtos mais fortes, determinados modelos de luvas não vai ser suficiente, vai ter que pegar um modelo que é mais resistente. E aonde eu vou saber disso? Identificando a fonte geradora do risco. Tá? Da mesma forma, os calçados, os respiradores, específico. Aqui são mais alguns outros exemplos de EPIs, né? Aí a gente tem perneira, que tipo de perneira, né? Vai depender qual a proteção da perna, animais peçonhentos. Exemplo de perneira. Eu tenho perneira de raspa, que é aquele couro em raspa, e temos perneiras que elas são de couro e ela tem uma proteção metálica por dentro. Ela é encapada com couro, mas por dentro ela é metálica ou PVC, um material resistente.
Qual a diferença? Tudo protege as pernas, as canelas, do joelho até o dorso do pé. A diferença da de couro de raspa com a outra, que é revestida com chapa metálica ou PVC, material resistente, é que a de raspa vai ser utilizada por um soldador que precisa proteger as pernas, para não pegar as faíscas da solda. E a outra, o outro exemplo, é para quem está exposto a animais peçonhentos. Então, se ele tiver a de raspa, que é aquele couro molinho, uma cobra picar, os dentes dela podem atravessar o couro de raspa. Já a outra, que tem essa cobertura metálica ou de PVC, né, material equivalente, a cobra não vai conseguir, ela vai atacar o trabalhador, mas a presa dela não vai entrar na perneira. Então, vocês veem a diferença e a importância da gente identificar os riscos, agentes e fontes geradores? Justamente para isso. Então, um mesmo tipo, o equipamento, o tipo dele é perneira. Qual é o equipamento? Perneira, mas qual tipo de equipamento? Que tipo de perneira é esse? Qual material ela é feito? Ele é produzido? Então, aí a gente tem que sempre direcionar para aquele que é mais eficiente contra a exposição do risco. Certo, gente? Só com a colocação, Lariana, essas botinas aí, que geralmente as empresas elas fornecem ao colaborador. Sim. Eu tive um problema sério com uma botina dessa aí, porque começou a dar esporão, e não foi só eu. Várias pessoas que trabalhavam na empresa, elas começaram a ter esporão, entendeu? Aí eu peguei e procurei. Falei, eu vou trocar minha botina, a empresa não vai fornecer, eu vou comprar uma para mim poder usar. Troquei e acabou, nunca mais deu problema. Só que a empresa não quis trocar de fornecedor, foi passado para a técnica de segurança e ela passou para eles, mas eles não quiseram trocar de fornecedor. Infelizmente, quando essa resistência e o papel da técnica, né, tem uma situação complicada. Ela vê que o EPI ele é o correto, ele é o adequado para a exposição ao risco da atividade. Mas, por conta do modelo, do fabricante, da marca, que é igual eu falei, gente, EPI é igual roupa e calçado. Tem aqueles que são tops de linha, tem aqueles mais ou menos, tem aqueles horríveis. Então, a gente tem essa luta de buscar o equipamento adequado, preço bom e de qualidade. Né? Tem esse desafio. E aí a empresa sempre quer aquele mais barato, né? Lógico que não são todas, tem aquelas que prezam mesmo pelo conforto, segurança, mas no geral, a empresa quer aquele mais em conta. E aí a gente, enquanto como técnicos, fica nesse impasse, porque a gente sabe que o equipamento é o adequado, o empregador vai bater o pé para não comprar um mais caro, mas está vendo que aquele equipamento ele não está confortável, ele está machucando os trabalhadores. Como fazer para convencer, né, o empregador a adquirir um outro, a pegar o equipamento de outro fornecedor? Aí a gente vai lá junto com o pessoal do compras e procura uma promoção de uma marca melhor, entra em contato com as empresas fornecedoras de EPIs ou do próprio fabricante do EPI, pede um exemplar para fazer um teste. Botina, por exemplo, a Marluvas, que é uma das melhores, sempre que você solicita, você pode solicitar para eles mandam exemplares para fazer o teste na empresa, você utiliza a bota, ele manda um formulário para você preencher lá, acompanhando a durabilidade, fazendo uma pesquisa de opinião e para tentar, né, inserir o produto na sua empresa. E às vezes aí a gente tem que fazer essa pesquisa, tentar mudar o EPI para não deixar o trabalhador comprar por conta própria, que é o que acaba acontecendo quando a empresa não abre mão de trocar, de substituir os equipamentos. E aí isso é ruim, porque a empresa é obrigada a fornecer o EPI, tem que registrar, e se o trabalhador compra por conta própria e passa a usar, fica complicado para a empresa. Então, gente, é isso sobre o nosso conteúdo. Gostaram da nossa aula? Acabou? Acabou. Oh, que pena.
Porque Oi, parece que tem muito alguém bom. chamando. Oi, professora. Oi, Eu tenho uma dúvida. Em sim. relação a essa bota aí, como EPI, eu já ouvi dizer que a indicada como EPI é essa sem cadarço, né? E Depende. tá ouvindo, professor? Tô. E aquela bota com cadarço, eu já vi que tem umas que são mais bonitinhas do que essa preta aí, que é mais comum. Aquelas com cadarço, ela entra nesse EPI? Ou não? Entra. A questão do cadastro vai depender da atividade, porque às vezes, se for uma atividade que o cadastro pode enroscar em alguma coisa, aí por medida de segurança, opta pela sem cadastro. Tem outros modelos que com cadastro tem aqueles ilhóizinhos metálicos, e aí, exemplo, se trabalha com eletricidade, não pode ter nada metálico, né? Então, por isso que isso vai depender da condição de trabalho para dizer se pode ou não ter cadastro. Oi, Certo? Maria. Oi? Eu queria fazer algumas observações também com relação à NR06 aí, a questão dos EPIs. Sim. Eu acharia muito importante aquela questão da ficha de controle de entrega dos EPIs. Isso é importante e obrigatório. Isso, ter esse controle, né, para até mesmo para atender essa exigência legal aí. Outra coisa também que há muitas dúvidas aí por parte do gestor das empresas, que a gente observa também, é o seguinte: quando entregar o EPI? Muitas empresas questionam o seguinte: eu devo entregar quantos por ano? Eu devo entregar a quantidade, né? Então, eles estão vinculando mais a quantidade específica do que aquela necessidade de troca, de acordo com o uso, a necessidade de troca, substituição, né? Então, muitas empresas ficam assim, querendo que a gente querendo saber a informação de qual a quantidade X, como se tivesse uma quantidade X. Se você puder falar Não existe. Não existe essa quantidade X. A troca, a aquisição, a substituição, ela tem que ser feita sempre que for necessário. EPI danificou ou então já perdeu a eficiência dele, ele tem que ser trocado imediatamente. Ok. Uma outra questão também que eu acho importante é com relação ao cuidado na compra do EPI. Eu, quando fui comprar EPI já algumas vezes, eu percebi que o próprio vendedor, às vezes, ele fica com estoque muito grande na loja e, às vezes, quer te enfiar tá qualquer produto. Exatamente. Ele quer desovar aquele produto que está lá parado no estoque dele e o CA está próximo de vencer. Então, eu sempre observo o seguinte: quando eu vou fazer uma cotação de EPI, eu procuro também pegar o CA dos EPIs para eu fazer a consulta e verificar se aquele EPI que eu estou comprando com preço que está razoável, está bacana, está interessante, ele de fato vai me atender quando eu vou atender também essa situação da data de validade do EPI. Então, acho que os técnicos de segurança do trabalho, nós, né, como futuros técnicos, já temos que estar antenados, preocupados com essa questão, porque às vezes eu estou fazendo uma compra e às vezes sou até profissional da área, mas se eu não tiver esse cuidado, eu estou comprando um produto que infelizmente não vai me atender, a empresa vai ter alguns transtornos futuros de não Até, proteção Cláudio, vocês vão ter uma aula também específica falando sobre isso, todinha, sobre NR6, passando todas essas orientações, essas dicas, né, de como lidar, agir na questão de compra, aquisição de EPIs, Por isso pesquisar que eu escolhi esse CA, curso. tudo isso. Né? Vocês Eu vão ter uma aula prática a respeito disso. Eu de escolhi ensinar esse curso. a vestir, EPI, tudinho. Eu escolhi esse curso de técnico de segurança justamente por quê? Porque na última empresa que eu trabalhei, quem fazia a compra dos EPIs e dos EPCs, né, era eu que fazia a compra, mas assim, de comum acordo com o técnico de segurança, porque a hora que eu relacionava todos os EPIs, os EPCs, as CAs, prazo de validade, tudo, a gente sentava e ele analisava e ele determinava, não, você pode comprar esse daqui, pega desse fornecedor tal.
Então, assim, já tem um certo conhecimento, pelo menos de EPI, de EPC, já tem conhecimento. Que bom, pois é. Vocês vão aprender mais a respeito disso. E, gente, esses equipamentos são extremamente importantes, né? Além de serem obrigatórios, são extremamente importantes para a segurança do trabalhador. Então, para a gente finalizar essa questão, o Cláudio até falou de registro. EPCs, não há uma ficha de registro, né? A empresa adquire, implanta, e assim como as medidas administrativas, em questão de treinamentos, campanhas, ordens de serviço, a gente registra isso, documenta isso em forma de relatórios, de fichas de inspeções, né? Checklists, tá? O próprio documento como a ordem de serviço. E os EPIs, né, o que nos respalda documentalmente falando, é a ficha de registro de EPI determinada na NR6, né, que todo trabalhador tem que ter sua ficha de registro de entrega de EPI. Então, toda vez que você vai entregar o EPI para um trabalhador, seja substituição, aquisição independente, ou até devolução, tem que ser registrado nessa ficha. E aí, isso aí é conteúdo para próximas aulas, e vocês vão aprender a fazer ficha de EPI, como preencher e tudo, né? O objetivo da nossa aula hoje principal era falar um pouco mais sobre riscos ambientais, uma vez que vocês já vieram estudando esse conteúdo desde o primeiro dia da UC Fundamentos, já desenvolveram atividades acerca desse conteúdo, né? Então, a aula foi mesmo para a gente ter esse bate-papo, essa troca de experiência, aprofundar mais, compartilhar conhecimentos e falar um pouco das medidas preventivas, né? Dar essa introdução. E eu vi que vocês já têm muito conhecimento acerca de tudo que a gente foi falando, foi conversando na nossa aula. Eu gostei muito, achei muito produtiva. E aí, gente, vocês vão ter uma atividade avaliativa correspondente a essa web, já está lá no AVA, vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se não tiver caído aqui, peraí. Ih, saiu a tela. Mas assim, tá lá na sala de aula, eu coloquei como o link com atividade relacionada ao conteúdo da web aula. Lá eu gravei um áudiozinho, tipo um podcast, explicando o que eu quero para essa atividade. Então, eu vou explicar aqui brevemente, lá depois vocês ouçam o áudio e verifiquem. Eu coloquei um desafio para vocês, dando continuidade à atividade do fórum, aquele fórum onde vocês tiveram que analisar os riscos da sua função. Então, uma vez que você foi lá no fórum, já identificou os riscos ambientais, os agentes, né, a fonte geradora, agora eu quero que vocês façam um registro das medidas preventivas. Então, você pode fazer por meio de vídeo ou fotografia, lá no seu posto de trabalho, na sua empresa, os equipamentos de proteção destinados à sua segurança, sejam eles individuais ou coletivos. E aí, eu quero que você explique. Se você for fazer um vídeo, você vai, né, filmar lá os equipamentos, explicar para qual proteção eles se destinam. Se você for fazer foto, né, não quer filmar, vai fazer foto dos seus EPIs, dos EPCs existentes na empresa, e você, né, vai digitar lá na postagem para que se destina cada equipamento, para a gente dar continuidade, que então vocês já fizeram o exercício de memorização, de identificar o risco, os riscos, os agentes e fontes geradoras do seu ambiente de trabalho, e agora as medidas preventivas existentes. Tá? Ah, professora, mas o meu não existe. Deveria existir, mas não existe. Então, fala quais que deveriam existir e coloca lá no link da atividade e a gente vai discutindo a respeito e vai contribuindo. Vocês vão ter até o dia 16 para fazer, que é o último dia da UC de Fundamentos, para entregar essa atividade. Essa atividade aí vai estar na onde? Lá na AVA? No AVA, lá na aba Comunicação. Lariana. Oi. Eu posso pegar uma foto da internet com os EPIs que eu